Meus irmãos, nós vamos deixar o nosso período de oração para o fim do nosso culto, depois da nossa reflexão, da nossa meditação nas Escrituras. O texto que eu gostaria de, nessa noite, compartilhar com vocês está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Queremos usar esse texto como base da nossa meditação. Nós vamos observar o texto do versículo 32 em diante. Nós não vamos fazer toda a leitura dele agora, mas à medida que formos conversando sobre o texto, nós vamos avançando então na compreensão do mesmo. Antes de mais nada, é importante situar que nós estamos aqui no sermão profético de Jesus. Esse é o sermão escatológico dele, registrado aqui no capítulo 24, que também vai até o capítulo 25. E são notícias referentes aos últimos tempos, aquilo que aconteceria no fim dos tempos. E claro, Mateus ele explorou de forma muito boa essa temática e esse assunto. Eu volto a esse texto chamado Parábola da Figueira, como uma exortação que Jesus Cristo nos dá à vigilância. Então, eu convido você a observar o versículo 32 e 33 inicialmente, que diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os ramos se renovam e as folhas brotam, sabei de uma coisa, que está próximo o verão. Assim, vós também, quando verdes todas estas coisas acontecerem, sabei que está próximo às portas. Jesus Cristo usa uma linguagem figurada aqui, uma metáfora para fazer direção ao assunto que ele quer discordar, que ele quer discorrer, melhor dizendo. Jesus Cristo começa dizendo sobre a parábola da figueira. Ele tem uma visão interessante, porque segundo ele, no versículo 32, nós precisamos aprender a parábola da figueira. Se ele quer ensinar, significa dizer que há algo importante aqui para nós podermos conhecer. E na concepção de Jesus, quando já os ramos da figueira se renovam e as folhas brotam, é sinal evidente de que o verão está chegando. Na Palestina, a figueira era uma árvore muito comum. E aqueles que observavam o tempo sabiam de uma coisa: quando a figueira começava a florescer e os seus ramos começavam a brotar, então era sinal evidente, o verão está chegando. Eles conseguiam discernir os sinais do tempo a partir da figueira. Agora Jesus Cristo diz uma coisa muito interessante: assim também vocês, quando vocês verem todas estas coisas acontecerem, sabem de uma coisa: está próximo às portas, ou no caso, está próximo à minha vinda. Que coisas são essas que Jesus Cristo disse que são sinais evidentes da sua volta? Que sinais são esses que precederiam o seu retorno? E no capítulo 24 de Mateus, do versículo 3 até o versículo 14, Jesus Cristo, de forma muito clara, vai especificar quais são esses sinais que serviriam de evidência nítida de que o fim dos tempos estavam acontecendo. Quando você leu essa porção do versículo 3 ao 14, Jesus Cristo vai falar primeiro do aparecimento dos falsos cristos. Apareceria pessoas dizendo que são Cristos, que são Jesus, que era o próprio Messias. Somente na Índia, no século passado, apareceu mais de 150 pessoas dizendo ser o Messias prometido. Imagine, logo esse sinal está se cumprindo. No versículo 6, Jesus Cristo falou sobre levantar de guerras, porque as nações se levantariam contra as nações e haveria guerra pelo mundo inteiro. No versículo de número 7, ele falou sobre a questão da fome. As pessoas morreriam de fome. E no mundo que nós vivemos, a cada 50 segundos uma criança morre de fome, por incapacidade de comer, por não ter alimento. Logo, a fome se estabeleceu no mundo inteiro.
Jesus Cristo também falou que existiria os terremotos em vários lugares, e isso não é novidade. A mídia constantemente nos notifica a existência, de terremotos em vários lugares do mundo. No versículo 9, ele diz que nós, os crentes, seríamos odiados por causa do seu nome, nos perseguiriam e nos matariam. Quantos crentes no decorrer do mundo inteiro não têm morrido por causa da fé em Cristo Jesus? Isso é um sinal evidente, tudo isso são coisas que estão acontecendo. Mas ele disse no versículo 11 que haveria uma proliferação dos falsos profetas. Viria muitas pessoas em nome de Cristo, ludibriando as pessoas, enganando as pessoas, usando o evangelho com fins escusos, com fins lucrativos, e enganaria muitas pessoas no tempo em que nós estamos vivendo. Olhe para o horizonte, olhe para o sistema religioso da nossa nação. Quantos falsos profetas não estão enganando, mentindo, usando o evangelho com fins lucrativos, entre outras coisas. Mas é muito interessante porque no versículo 12, na minha concepção, o sinal mais evidente da volta de Jesus Cristo seria a multiplicação da iniquidade, o que resultaria no esfriamento do amor de quase todos os eleitos. Meus irmãos, nós vivemos em um tempo, e isso é uma concepção pessoal minha, pastoral, em que o sinal mais evidente da volta de Cristo é justamente uma igreja que se esfriou espiritualmente. Uma igreja que perdeu a paixão pelas Escrituras. Já fomos conhecidos como povo da Bíblia. Já fomos conhecidos como povo da palavra. E isso já não é mais uma verdade em nosso tempo. E isso é tão evidente que os falsos profetas só têm sucesso em uma sociedade onde a palavra de Deus não é amada, não é celebrada. Porque as nossas devocionais cada dia se tornam mais raras, mais curtas, menos consistentes. O mundo inteiro nos distrai, mas essa igreja também, em muitos lugares do Brasil em que vivemos, perdeu a alegria de orar. Nós lutamos, ensinamos, incentivamos constantemente a igreja de se dobrar em oração. E as coisas que particularmente os pastores mais ensinam no nosso tempo é a igreja orar e ler Bíblia. E nós nos perguntamos o que é que a igreja menos faz? Orar e ler Bíblia. Nós estamos em um tempo, queridos, em que o amor se esfriou de quase todos. Qual é a minha meta? A minha meta é não fazer parte desses quase todos, porque eu quero estar no meio daqueles que não vão deixar o meu amor morrer. A minha oração é para que Deus me ajude e me conceda um estágio de vida de primeiro amor. E eu sei que esse é o desejo de Deus para os nossos corações. Logo, queridos, tudo isso está acontecendo. O fim dos tempos está aparecendo. O mundo está maduro para a volta de Cristo. E quando você lê essa narrativa feita por Lucas, você vai perceber que Lucas vai dizer que também apareceriam as epidemias, que inclusive engloba esse momento de vírus onde nós vivemos. Jesus está às portas, Ele está vindo, Ele está retornando. E justamente os sinais testificam isso, nos mostram isso. E nós precisamos acelerar a sua volta, anunciando o Evangelho e cumprindo a missão que Ele nos deu. Depois que Jesus Cristo fala isso, Ele chega então no versículo 34, que eu acho que é muito importante para nós, Ele dizendo: em verdade eu vos digo, que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passarás o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Jesus Cristo faz questão de afirmar a veracidade da sua profecia. E ele chegou a dizer que passarão os céus e a terra, porque esse mundo é passageiro, ele é transitório.
mas as palavras dele não passariam, elas iriam se cumprir. Jesus talvez falou isso porque, quem sabe, em meio aos seus discípulos, não houvesse alguém com um coração incrédulo, não houvesse alguém duvidando do seu sermão, da sua mensagem, do seu anúncio. Talvez alguém, como Tomé, no meio dos discípulos, começasse no seu coração a pensar: isso não vai acontecer. E Jesus então faz questão de ratificar, dizendo: vai acontecer. Os céus e a terra podem passar, as minhas palavras não, elas vão se cumprir, porque eu velo em cumprir a minha palavra. Tito 1:2 diz que o Senhor não é homem para que minta. Se Ele disse, isso vai acontecer. Quando nós olhamos para as páginas das Escrituras Sagradas, percebemos que as grandes promessas acerca de Cristo, todas elas se cumpriram. A grande promessa era lá de Gênesis 3:15, quando Deus disse que Jesus nasceria para esmagar a cabeça da serpente e viria de uma mulher. Depois o profeta Isaías, a saber, o profeta messiânico, profetiza que esse menino viria e seria rapaz, e que nasceria em Belém, e que seria humilhado, desprezado por todos. Zacarias diz que ele viria montado num jumento, humildemente ele viria. Irmãos, sabe o que aconteceu? A profecia se cumpriu, Jesus nasceu. Depois Isaías vem dizendo que ele seria esmagado pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traria paz estaria sobre ele. Ele estava profetizando a morte de Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus morreu. Mas o mesmo Isaías disse que ele ressuscitaria. E sabe o que aconteceu? Ele ressuscitou. Todas as profecias acerca de Jesus se cumpriram. Agora é o próprio Jesus Cristo que está dizendo uma coisa: eu não somente nasci, eu não somente morri, eu não somente ressuscitei, mas eu vou vir a segunda vez para levar a minha igreja. E assim como todas as outras promessas acerca dele se cumpriram, essa também se cumprirá. A igreja acreditando ou não, a humanidade zombando dessa notícia ou não, isso não depende, isso não vai acontecer só se eu crer, porque vai acontecer na vida dos crentes e vai acontecer na vida dos incrédulos. Ele voltará, irmãos. Ele voltará. E isso será inevitável. Mas ele também diz que ninguém pode saber essa data. Nós vivemos em um tempo onde há muitas pessoas preocupadas com as datas e não com seu retorno. Não importa a data. É inútil tentar adivinhar a data, porque ele diz que ninguém vai saber. A forma de olharmos para a sua vinda não é calculando o tempo, é olhando para os sinais. E os sinais já nos disseram que ele está chegando. Enquanto hoje nessa sala aqui, nesse templo, nós estamos cultuando a Deus, e você da sua casa, a trombeta pode soar e o Cordeiro de Deus pode descer. Poderia ser esse nosso último culto, o nosso último momento, a nossa última celebração aqui na terra, porque ele poderia voltar agora. A atmosfera do céu poderia ser rasgada e ao som de trombeta ele desceria. E nós precisamos viver com essa concepção. Como disse Lutero disse: viva como se Cristo tivesse nascido ontem, morrido hoje e estivesse voltando amanhã. Viva como se qualquer momento fosse o momento do seu retorno, porque é justamente isso que a Escritura Sagrada nos ensina. Versículo 37, Jesus Cristo tem uma lição interessante que ele diz: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até no dia que Noé entrou na arca, e eles não perceberam, senão quando veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Jesus Cristo usa um dado histórico, bíblico, para poder nos trazer uma grande lição. A referência à época de Noé. E Jesus Cristo diz que na época de Noé, as pessoas casavam-se e davam-se em casamento. Comiam e bebiam. E aparentemente, casar e dar-se em casamento, comer e beber, não é nada errado, não é nada de ruim. Mas a questão é que as coisas da terra para a geração de Noé servia de distração. Eles estavam com o coração na terra, focado nas coisas desse tempo, dessa era. E o coração deles estava tão envolvido com as coisas pertencentes a esse tempo que eles não conseguiram ver o dilúvio chegar. Quando eles menos esperaram, a Bíblia diz que o dilúvio chegou e pegou todos eles de surpresa. Não é errado sonhar com coisas nesse mundo, não é errado. Errado é nós sonharmos com as coisas desse mundo em detrimento do mundo por vir. Não é errado buscar casar-se, dar-se em casamento, comer e beber. Errado é fazer isso daqui e nos esquecer de que esse mundo é passageiro, que ele voltará. Constantemente a Bíblia Sagrada vem nos ensinando, através de Paulo escrevendo aos Colossenses: pense nas coisas do alto e não nas coisas aqui da terra. Busque as coisas do alto e não nas que são aqui da terra, Paulo está nos dizendo. Jesus Cristo, de forma enfática, chegou a dizer no Sermão da Montanha que onde estiver o nosso coração, aí também estará o nosso tesouro. Muitas vezes, irmãos, nós centramos o nosso coração nessa terra. Nós temos corações terrenos, corações adâmicos, plantados nesse mundo. E a nossa finalidade última de vida é conquistar, é ter, é alcançar, é ser reconhecido, é comprar, é casar, é dar-se em casamento. E às vezes nós nos esquecemos que o fim último da nossa vida não é esse. Nós temos que compreender que nós somos seres finitos, passageiros, transitórios. E que a linguagem da Bíblia Sagrada é nos dizer que nós somos peregrinos. Peregrinos. Nós só estamos passando por aqui. Peregrino não tem morada fixa aqui. A nossa pátria está no céu, da onde nós esperamos o retorno do nosso bendito Salvador. Portanto, é importante nós olharmos para a geração de Noé e aprendermos com ela. A não nos distrairmos com os nossos desejos dessa época, com as nossas predileções para esse tempo, para esse mundo. Desfrutemos daquilo que é lícito aqui, mas não coloquemos o nosso coração aqui, porque o nosso coração tem que estar fincado nos céus, plantado no céu. Como diz o teólogo da Idade Média: grava, Senhor, no meu coração a eternidade. Essa precisa ser uma constante dedicação nossa. Então a geração de Noé foi pega de surpresa e perdeu a grande bênção de entrar na arca, porque não deu credibilidade à pregação de Noé. Muitas vezes as pessoas que nos veem falando sobre esses assuntos terminam rotulando os pregadores por fanáticos ou radicais. Não há nenhum radicalismo e nenhum fanatismo, irmãos, em falarmos das verdades das Escrituras. Nós precisamos preparar nossa vida para a eternidade. E Jesus Cristo nos mandou pregar essa mensagem. E existe na Bíblia Sagrada mais de 2.400 referências falando sobre a segunda volta de Jesus. Jesus usou muito tempo para poder ensinar ao povo os valores do mundo por vir. No versículo 40 e 41, o texto diz: então 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado, e 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Jesus Cristo está nos ensinando que no seu regresso, infelizmente, muitas pessoas ficarão.
duas no moinho. Uma vai, a outra fica. Duas trabalhando, uma vai, um vai, o outro fica. É verdade que as Escrituras Sagradas fez questão de nos mencionar e de nos ensinar em Mateus 7,13 que tem duas portas, a larga e a estreita. E Jesus Cristo afirmou que muitos são aqueles que entrariam pela larga, isso é um caminho para a perdição. E poucos seriam aqueles que entrariam pela estreita, isso é um caminho para a salvação. Nesse texto ele está dizendo que um grupo considerável vai ficar, mas outros vão ser levados. Por que alguns ficarão? Porque não encararão essa situação como um momento de preparação. Se você depois na sua casa der um pulinho para o capítulo 25, você vai encontrar a parábola das 10 virgens. E é um retrato exato dessa situação. Porque a parábola das 10 virgens vai falar sobre 10 virgens que estavam esperando o noivo. E de repente a Bíblia diz que 5 eram nécias e 5 eram prudentes. As prudentes se prepararam, porque a figura ali é virgem e a proposta é casamento. E todo mundo que noiva está em preparação para o casamento. Então, ao mesmo tempo, o texto diz que tem um compromisso estabelecido. Noivado é um compromisso que uma pessoa faz com outra. Quando eu e você nos convertemos a Jesus Cristo, Ele colocou uma aliança espiritual no nosso dedo. Um compromisso foi estabelecido de que nós iríamos nos resguardar, de que nós iríamos nos preparar, de que nós iríamos encher a nossa botija de azeite. Mas de repente a Bíblia diz que Jesus está chegando e 5 noivos não tinham azeite suficiente. E elas saíram para poder se prepararem, mas quando elas saíram para se prepararem, o noivo chegou. A grande alerta que o texto diz é que não dá para se preparar na última hora. Logo a hora é agora, nós precisamos estar nos organizando agora. Jesus Cristo chegou, casou-se com 5, levou as 5 e as outras ficaram, porque não se prepararam para o grande dia do Senhor. Eu encaro esse grande tempo que nós vivemos como uma grande, alta e sonora trombeta de Deus dizendo à igreja contemporânea: preparai-vos, santificai-vos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É Deus nos amando tanto e fazendo questão de evidenciar o seu retorno, porque Ele não quer, segundo Pedro, que nenhum de nós se perca. A aparente demora de Deus é um ato de misericórdia dele a nosso respeito, nos dando a oportunidade de nos organizarmos para gozarmos a eternidade com Ele. Ele nos ama e não quer nos perder. Encare isso com os olhos da fé, querido. Encare isso com os olhos bons. Ele nos ama, ele falou sobre o seu retorno. Ele poderia não falar, não, mas ele fez questão de nos apontar o caminho. No versículo 42 a 44, depois que Jesus fala sobre tudo isso, ele nos exorta à vigilância, que é justamente o grande ato de preparação para o seu retorno. Ele diz: portanto, vigiai, porque vocês não sabem o dia que vem o vosso Senhor. A Bíblia Sagrada constantemente exorta a igreja à prática da vigilância. E no mesmo livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41, a razão da vigilância é porque o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca. É vigiar para não pecar. Ele não diz que nós somos fortes e devemos resistir ao pecado. Ele diz que nós somos fracos e, se necessário for, temos que fugir do pecado.
Ao mesmo tempo, Pedro escreve a sua carta, lá no capítulo 5, versículo 8, ele diz que nós deveríamos vigiar, porque o diabo, ele ruge como um ladrão buscando alguém para tragar. A segunda razão da vigilância é porque o inimigo a qualquer momento quer abater as nossas vidas e nos fazer partir deste mundo sem estarmos corretos com Deus. Mas nesse versículo, Jesus Cristo diz sobre a prática da vigilância, porque Ele está voltando, vigiai, Ele está dizendo, porque vocês não sabem o dia em que vai vir o vosso Senhor. E se eu não sei o dia que vai vir o meu Senhor, eu tenho que estar preparado todo momento, para que quando Ele chegar, a semelhança da geração de Noé, eu não seja pego de surpresa. E aí ele coloca uma pequena comparação, dizendo: considerai isto, versículo 43, se o pai de família soubesse em que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse roubada a sua casa. Por isso, ficai também vocês apercebidos. A hora em que vocês não cuidais, o Filho do Homem virá. Sabe o que é interessante? Porque ou a volta de Cristo, sempre é um assunto que nos leva a olhar para Cristo como ladrão. Esse não é um bom nome. Mas Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, e Jesus falando nessa carta, compara Cristo como ladrão quando se trata do seu retorno. Por que Jesus se coloca como um ladrão? Sabe por quê? O ladrão não fala a hora que vai roubar. Nós estamos na nossa casa, na frente da nossa televisão, entretido com as coisas do nosso momento. O ladrão que não mandou aviso prévio chega, coloca a arma e nos rouba. Nós não estávamos preparados para isso. Se nós soubéssemos, reforçaria a nossa vigilância. Jesus está dizendo, nesse contexto, o ladrão sou eu. E quando vocês se distraírem e não ficarem apercebidos e começarem a viver no mundano proceder, nas orgias, na maledicência, nos prazeres ilícitos da carne, quando vocês perderem a capacidade, a visão de vigiar, eu vou chegar nessa hora, o ladrão vai entrar e não vai dar tempo de vocês se organizarem, porque eu cheguei. Querido, Jesus Cristo não havia avisar a volta, o dia da sua volta. O versículo 36 já nos disse isso. Então a nossa percepção é: olhemos para os sinais e ao mesmo tempo olhemos para as nossas vidas. Para os sinais, para identificar a volta dele, as nossas vidas, para saber se nós estamos preparados para encontrá-lo. Nós precisamos nos voltar ao Senhor. A igreja de Jesus Cristo precisa se voltar a Deus. Nós precisamos aquecer novamente os nossos corações. Nós precisamos novamente clamar por Ele, amá-lo verdadeiramente. Parar de andar na vaidade dos nossos próprios pensamentos e render os nossos corações na presença daquele que nos amou e a si mesmo se entregou por nós, para nos desarraigar deste mundo perverso que vai ser corrompido, queimado e acabado. Jesus quer nos salvar. Eu sei que você na sua casa, nesse tempo, preocupado com pandemia, com fome, isso é digno de preocupação. Mas eu quero dizer para você que você tem que ter uma preocupação maior no seu coração. E a preocupação é: se o Cordeiro voltar agora, como Ele vai encontrar as nossas vidas? Eu preciso estar preparado para o Senhor. Você precisa estar preparado para o Senhor. O povo está com medo da morte física. Nem todos eles estão com medo da morte espiritual. E nós estamos aqui hoje, em nome de Jesus, tocando a trombeta e dizendo ao povo: preparai-vos, porque o Senhor virá. Que
Que Deus abençoe, querido amigo, querida amiga, irmão em Cristo Jesus, e você que ainda não é igreja. Que você seja fortalecido na força do Senhor e no seu poder.